É uma palavra muito tremenda, que nesse tempo que nós ainda estamos no meio, nós ainda estamos no meio do turbilhão. Não vou dizer para você que está tudo tranquilo, porque ainda não está. E para isso, a gente corre um grande risco de não viver o que Deus sonhou para eu e você viver, porque Deus tem um chamado para nós. Ele colocou dentro de mim, dentro de você, algo que é muito precioso, irmão, e o diabo está doido para roubar. Se ele não roubar, ele quer pelo menos apagar. Ele quer de repente colocar você de uma forma que você pode viver, você pode trabalhar, você pode curtir a vida, você pode viver tranquilamente, desde que você não desperte algo que está dentro de você, que foi o próprio Deus quem colocou. E eu quero convidar você agora para abrir comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje nós vamos falar sobre descobrindo o meu ministério e o meu chamado, porque eu te garanto uma coisa, meu irmão, isso aqui que nós estamos vivendo, que eu vou falar aqui, não é só para pastor, não é só para presbítero, não é só para diácono, evangelista, mas essa mensagem que eu vou pregar aqui é para todo mundo, todos, porque senão não haveria motivo de nós existirmos. Eu quero desafiar você a pensar, irmão, não é uma coisa muito simples a gente nascer, a gente ficar jovem, a gente estudar, a gente casar, a gente ter uma casa, trabalhar, daqui a pouco envelhece, daqui a pouco amadurece, daqui a pouco vai embora. Você não acha que a vida da gente seria muito sem sentido, sem propósito, se fosse só para isso? Será que Deus me fez nascer simplesmente para mim ser mãe, para mim ser pai, para mim ser um funcionário, para mim ter um negócio, para mim casar? Eu quero dizer para você, irmão, que vai muito além de tudo isso que nós vivemos. Mas primeiro, como que é difícil descobrir para que Deus me criou? Você já fez essa pergunta? Quantos aqui já se perguntaram isso? Senhor, aonde eu vou fluir? O que eu vou fazer para o Senhor? Qual é o meu chamado? Por que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me chamou? Mas eu quero ler com você esse texto aqui. Todos encontraram? 1 Coríntios capítulo 12. Quem achou, diga amém. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Amém? Aqui nós vamos falar nessa noite sobre esse grande mistério, esse mistério que o Senhor Ele colocou para nós vivermos aqui, que é um mistério que é existir e viver como igreja.
Porque, irmãos, eu confesso para você uma coisa: é muito fácil, muito mais fácil eu viver uma vida sozinho, sem precisar depender de ninguém, do que viver e conviver em grupo. Quantos aqui pensam da mesma forma? Levante a mão. Você concorda comigo? Você tem vergonha? Sabe por que eu estou falando isso? Principalmente para as pessoas que são um pouco mais, como se diz a palavra, aquelas pessoas mais criteriosas. É muito difícil conviver em igreja, mas eu quero dizer para você que o próprio Deus, foi Ele quem criou a igreja. E na verdade foi Ele quem planejou tudo. Ele planejou salvar o Paulo, a Elisângela, a Cristina, o Felipe, o Carlos, todos que estão aqui. Ele desejou salvar todo mundo aqui e colocar todo mundo no mesmo lugar. Mas o que nós vemos nos dias de hoje, irmão, é extremamente o seguinte, exatamente o seguinte: muitas pessoas no mesmo lugar, onde todos esperam alguém fazer alguma coisa. É mais ou menos isso que acontece dentro de uma casa, quando nós estamos ali todos dentro de uma casa e não se divide as funções. O que vai acontecer? Provavelmente um vai ficar sobrecarregado, e costuma ser quem? A esposa. A esposa é aquela que vai lavar, arrumar, cuidar das crianças, cuidar da roupa. Muitas das vezes nós vivemos o que vivemos em família dentro da igreja, mas eu quero dizer para você, isso está equivocado, porque não foi assim que Deus sonhou. Deus sonhou um lugar que todos nós estivéssemos juntos, mas que cada um desempenhasse algo específico, algo que, se você não faz, ou deixa de ser feito, ou sobrecarrega alguém que está fazendo. Algo que Ele plantou dentro de você, que ninguém mais pode fazer do jeito que você faz. São dons, são talentos, são coisas que Ele deu a cada um de nós. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Como que a gente vai descobrir? Por muitas vezes nós já até mais ou menos descobrimos, mas por tantas coisas, irmãos, que aconteceram na nossa vida, que a gente se perdeu no meio desse ministério, no meio dessa vida com Deus, a gente se perde. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se tem uma coisa que é importante, não é você descobrir a tua profissão, não é descobrir simplesmente a tua vocação para a vida, mas é descobrir para que Deus te chamou, para que você nasceu, para que você existe. Volto a dizer a palavra do início: se for só para viver, ter filho, comprar um carro, uma casa, isso é muito pouco. Deus, Ele tem um propósito para a minha existência e para a sua existência, e esse propósito eu estou dizendo que é para a eternidade. Eu quero falar aqui para vocês nessa noite, não apenas do que nós vemos, não apenas do que nós podemos tocar, mas aquilo que está sendo prometido para nós, aquilo que está sendo, o Senhor prometeu que é algo que é eterno. Você está disposto a descobrir nessa noite para que Deus te chamou? Para que o Senhor, o que o Senhor tem com você? O que Ele espera de você? Nós vamos aprender aqui nessa noite. Amém? Esse texto de 1 Coríntios aqui vai dizer que o Senhor, Ele colocou dentro de cada um algo diferente. Volto a trazer de novo a experiência do casamento, que muitas pessoas têm a mesma dificuldade de entendimento no casamento que tem também na igreja. Provavelmente, eu e a Aline, nós estamos fazendo um trabalho às terças-feiras com casais, e a gente está buscando muita coisa. A gente já falava sobre casamento, mas você vai entender e vai ver que o casal, ele é totalmente diferente, irmão. Um gosta de azul, outro gosta de amarelo. Um gosta de mar, outro gosta de campo. Um gosta de ficar em casa, outro gosta de sair. Mas por que Deus decide juntar duas pessoas tão diferentes assim? Deve ser porque Deus, Ele quer que viva brigando dentro de casa, né? Viva se discordando. É isso? Não, irmão. Na verdade, Deus coloca pessoas diferentes para cada um funcionar no seu dom e no seu talento.
para cada um pegar do outro aquilo que é importante. Mas o grande problema, irmãos, é que nós, ao invés de aceitarmos as diferenças, entender que cada um tem um dom, a gente começa a querer mudar o outro ou querer apagar um. Isso funciona dentro da igreja. Temos dificuldade de conviver com diversidade dentro da igreja. Se uma pessoa canta, a gente quer cantar como aquela pessoa. Se uma pessoa prega, a gente quer pregar como aquela pessoa. Se uma pessoa está vivendo, fazendo alguma coisa, a gente quer fazer o que aquela pessoa faz, quando na verdade Deus colocou no meu e no seu coração, na nossa vida, uma função específica, para que cada um flua no seu chamado. Se a gente entender isso dentro do nosso casamento, sabe o que a gente vai viver? Vai viver uma vida sem brigas. Quer ver uma coisa que a gente vê muito no casal? É que às vezes um no casal tem mais habilidade para cuidar do dinheiro. Isso é polêmico, né? Vamos supor, o marido é mão aberta, não pode passar no extra que gasta. A esposa já é um pouco mais controlada. Quem que você acha que deve cuidar do dinheiro? O marido ou a esposa? Eu acho que é a esposa, né? Porque se você deixar na mão do marido, provavelmente no meio do mês vai faltar. Só que a gente vai vendo isso que com dificuldade, a gente não sabe aprender a lidar com a diferença do outro. E é assim que funciona dentro da igreja. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero ensinar você aqui a respeito desse dom e chamado. Precisamos ter a consciência de 3 fatores importantes a respeito do dom. Procure ouvir e guardar, e chegar em casa você tentar aplicar isso na sua vida a partir de hoje. Primeiro, todos que passaram pelo processo de novo nascimento, ou seja, que aceitaram a Jesus, têm pelo menos um dom. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você aqui já ouviu alguém dizer assim: mas eu não tenho dom, pastor, eu não sei fazer nada, o que eu faço? Eu quero dizer para você uma coisa: você tem um dom sim, você só precisa despertar ele. Na maioria das vezes o teu dom, ele funciona naturalmente no dia a dia, só que você ainda não percebeu. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é o seguinte: todo mundo que aceitou Jesus tem um dom, amém? Quem aqui já aceitou Jesus? Levante a mão. Você tem um dom. Se você ainda não aceitou, você que está em casa nos assistindo, eu quero dizer, você tem um dom. Segundo, todo salvo precisa saber o seu dom dentro do corpo de Cristo, irmão. Agora que eu quero fazer uma pergunta aqui que não quer calar. Você sabe qual é o seu dom dentro do corpo de Cristo? Essa pergunta é forte, né? Será que você sabe qual é o dom que Deus te deu? E uma outra coisa, todo crente necessita desenvolver o seu dom para benefício do corpo, ou seja, para o funcionamento adequado da igreja. Tem muita gente, irmão, que está achando que pode viver sem igreja, que pode viver em casa. E o pior ainda, essa pandemia, ela deixou muito crente mal acostumado. Por que eu estou falando isso? Porque é muito mais fácil a gente estar na nossa casa, a gente bota uma bandeja de pipoca ali no colo, uma coberta. Quem aqui assistiu um culto assim alguma vez, né? Uma coberta, e ele deita ali no sofá reclinável dele, e ele está assistindo o culto. Amém, para isso aí, bela palavra, pastor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, isso aconteceu por um tempo, mas Deus já está parando com isso. Agora é tempo de voltar para a batalha, amém? Voltar para a guerra. Porque, para você ter uma ideia, você sabe qual é a dificuldade de você vir para o culto? Como que o inimigo se levanta para te impedir de chegar aqui? Como é que é as batalhas, hein? São grandes, irmãos, são muitas. Mas Deus nos chamou para guerrear, não para parar. E por isso que eu estou falando para você, não tem como viver longe da igreja, irmão.
Primeiro, porque a igreja foi o Senhor quem criou. Segundo, Ele colocou dons dentro de mim e você, sabe para quê? Para que nós venhamos desenvolver a sua igreja. E aqui que é o grande mistério. Primeiro, coisas que nós aprendemos aqui: todos nós temos um dom. Segundo, eu preciso descobrir qual é o meu dom. E terceiro, o meu dom precisa ser para o benefício da igreja, para edificar a igreja. Eu quero perguntar para você uma pergunta muito difícil de fazer, porque ela às vezes constrange. O que você faz na igreja? Você que está em casa, o que você faz na igreja? Ah, pastor, eu sou apenas membro de banco. Eu quero te fazer uma pergunta: isso é dom? Deus chamou alguém para ser membro de banco? Será que Deus colocou dentro de cada pessoa um dom de membro de banco? Não. Deus não te chamou para isso, e nem me chamou para isso. Eu preciso entender que existem coisas que eu, quando deixo de fazer, a igreja de Cristo sofre. Amém? Eu quero dizer para você que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão envolvidos diretamente nos dons que Ele dá à igreja. Como assim, pastor? Primeiro, a igreja, ela precisa ser administrada, e ela é dividida por 3 partes. Lembra que eu falei? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, primeiro, os dons. Os dons é a capacidade individual que o Espírito Santo, lembra? O Espírito Santo não é um da Trindade? O Espírito Santo concede a cada pessoa por meio da experiência do novo nascimento. Então, ou seja, os dons, irmãos, são relacionados ao Espírito Santo. Então eu entendo aqui, a primeira parte que eu entendo é que quando eu estou vazio espiritualmente e não estou conseguindo ter uma experiência com o Espírito Santo, provavelmente eu vou me perder na questão do dom. E eu muitas das vezes vou poder dizer assim: eu não tenho dom. Por que eu não tenho dom? Porque a minha falta de relacionamento com o Espírito Santo me impossibilitou disso. Mas quando eu começo a me envolver com o Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? O próprio Espírito Santo, ele vai revelando para mim qual é o meu dom. Eu quero te perguntar: quantos aqui querem descobrir o seu dom? Levante sua mão. Você quer? Se você quer descobrir o seu dom, comece a buscar o Espírito Santo. Amém? Busca o Espírito Santo. Segundo, agora nós vamos ver aquela questão sobre ministérios. Quando todo mundo aceita Jesus, todo mundo já quer ser alguma coisa na igreja. Ah, eu quero ser um diácono, eu quero ser um evangelista, um pastor. Mas ministérios é o lugar e a oportunidade de empregar os dons que o Espírito Santo nos concedeu. Olha que coisa linda, irmão. Como é que um vai completando o outro? Aqui eu não vejo ninguém atropelando ninguém. Por isso que antes de você desempenhar um ministério, primeiro você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, né? Cada cristão precisa ter convicção de que está onde o Senhor quer que esteja. Você tem essa convicção? Você tem a certeza que você está no lugar que Deus quer que você esteja? Portanto, o serviço que Ele te designou a fazer. Então, ou seja, os ministérios, eles estão relacionados com o próprio Senhor Jesus Cristo. Mais um da Trindade. Vamos recapitular aqui? Os dons, o Espírito Santo. Os ministérios, Jesus. E por último, são as realizações. De onde vem a palavra energia, que quer dizer o poder, a força? Até mesmo a vida com a qual servimos vem de Deus. É Deus que dá a capacidade. Guarde isso, irmão. A gente não pode fazer nada por nós mesmos. Se não vier de Deus, vai ser como um sino que retine, né?
É Deus que dá a capacidade, a oportunidade e a potência para o cumprimento do ministério designado. Ou seja, as realizações dependem de Deus. Olha que coisa linda agora. Para mim ter o dom, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Para mim ter o ministério, eu preciso me relacionar com Jesus. E para mim realizar, eu dependo de Deus. Não tem para onde fugir, não tem para outro lugar para você ir, senão ir para a Trindade. É só lá que a gente se completa ministerialmente, espiritualmente. É só lá que a gente se encontra, irmão. Quando a gente não tem esse tripé, a gente vai viver uma vida, irmão, se arrastando. A gente vai viver uma vida não correndo, não voando, não no propósito que Deus tem. Porque eu confesso para você que a melhor coisa que existe é quando a gente descobre o que Deus quer comigo. Quantos aqui, irmão, já entraram num serviço que você ganha bem, que você gosta do que você faz e você é reconhecido? Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Isso mais ou menos é como se nós encontrássemos o nosso dom, o nosso ministério e começássemos a realizar ele. Mas por incrível que pareça, irmão, infelizmente, muitas pessoas e muitos de nós temos nos frustrados no que diz questão a isso. Por quê? Porque ficamos parados na igreja, enterramos o nosso dom, o nosso talento. Mas vamos lá, agora eu quero te ensinar qual a diferença de talento para dom. Tem diferença, irmão. O que é o talento? O talento é a capacidade natural concedida por meio do nascimento natural. É algo que a pessoa executa de modo espontâneo. Sabe aquilo que você não precisa fazer força para fazer? Isso é o teu talento. Tem pessoas, irmãos, que falam assim: pastor, eu não sei fazer nada. Mas ela está condicionando o seu chamado às coisas para fazer somente coisas aqui da igreja. Elas acham que servir a Jesus tem que estar atrás de um púlpito. Servir a Jesus tem que estar com o instrumento na mão. Servir a Jesus tem que estar com um terno, uma gravata aqui em cima. Quando na verdade, irmãos, o nosso chamado vai muito além do que você pode imaginar. Deus não nos chamou somente para isso. Tem muita coisa que Ele quer que você descubra nele. Então preste atenção. Através dessa definição podemos dizer que existem dois tipos de talento. Aí agora, isso aqui eu já vou te dizer uma coisa. O primeiro talento é o talento natural. É aquele que o indivíduo traz consigo desde o seu nascimento. Tem gente, irmão, que não precisa fazer força para nada. Parece que tudo dele flui. Eu vou dar um exemplo para você de um músico. Tem músico que não precisa nem fazer aula. Ele aprende o instrumento botando a mão. Ele não precisa fazer aula de canto, ele já canta naturalmente. Mas tem gente, irmão, que ou ele vai se acostumar em não ter alguma coisa, ou ele vai ter que começar a ter o segundo ponto aqui, que é o talento adquirido. É algo que ele vai ter que se esforçar para conseguir. E aqui, irmãos, muitas pessoas na igreja estão passando problemas por isso. Sabe por quê? Elas se acostumaram e falaram assim: eu não tenho, não sei fazer, acabou, não faço. Mas só que o Senhor, para alguns, Ele dá no nascimento, para outros tem que correr atrás. E se precisar correr atrás, você está disposto a isso? Poxa, meu sonho é pregar. Eu confesso para você que eu não nasci com isso não, irmãos. Imagina uma pessoa tímida, retraída, envergonhada. Sou até hoje assim. Mas por que o senhor está pregando aí, pastor? Porque eu me esforcei muito. Tive que enfrentar meus medos. Tive que lutar contra... Sabe, hoje eu lido na maior tranquilidade. Quando eu erro aqui na frente, eu rio junto com a pessoa que está rindo de mim. Mas no começo não era assim não, irmão. Uma vez eu quase enterrei a minha vida ministerial porque uma pessoa riu de mim. Olha só o ponto que eu cheguei. E quantas pessoas se enterraram ministerialmente porque um dia vieram fazer a primeira vez e aí alguém riu, alguém zombou, alguém olhou e deu uma cochichada.
Até hoje pessoas não se levantaram, mas eu quero dizer para você uma coisa: a gente precisa vencer esses desafios, irmãos. Vão ter sempre pessoas nos criticando, vão ter sempre pessoas apontando você, mas Deus, Ele está de olho em você também, e Ele está te capacitando para você avançar mais. Ele está te colocando para você romper com os teus desafios. Não deixe que a timidez te pare, não deixe que a vergonha te limite, porque Deus é com você, Ele é contigo, e se Ele falou que vai fazer, Ele faz. Amém? Não vamos deixar que ninguém venha nos limitar, não vamos deixar que ninguém venha dar o destino que você vai ser ou não vai ser. Não, irmão, eu estou aqui por causa de Deus, por causa do Senhor, e com todas as minhas limitações, eu sei que Ele vai me capacitar. Glória a Deus por isso. E eu pergunto para você nessa noite, para alguns é muito fácil, irmão. Você vê que algumas pessoas têm essa questão de falar em público, que é uma maravilha, já nasceu assim. Você já vê crianças assim, irmãos. A Aline, ela sempre fala que tem algumas crianças que desde pequenininho, elas são líderes das outras. Você já viu no parquinho como é que funciona? Tá lá um monte de criança, daqui a pouco vem uma assim, ó, vamos brincar de amarelinha agora. Agora enjoei, vamos brincar de pular corda. Ele já desde criança já tem aquele dom natural de liderar, de puxar, de falar. Ele não tem vergonha. Mas para muitos de nós, irmãos, a gente vai ter que romper. Para muitos de nós a gente vai ter que enfrentar a vergonha. A gente vai ter que pegar essa nossa limitação e falar: Senhor, olha, eu não posso, eu sozinho não posso, mas no Senhor eu posso romper os limites. E você está disposto a isso? Ou você vai se acomodar a simplesmente não ter? Não se acomode, irmão. Você é capaz. Você pode fazer coisas que você nem imagina. De repente você está hoje frustrado com o teu ministério, está tudo no chão. Você olha para a tua vida espiritual e fala assim: meu Deus, eu não sou mais o que eu era. Meu Deus, o que eu sonhei ser, eu não sou. O que eu faço agora? Vai correr atrás, meu irmão, porque ainda dá tempo de você conseguir. Amém? A gente faz isso quando a gente quer se profissionalizar, não faz? Se a gente quer fazer um curso de culinária, a gente vai e faz e fica bom. Se a gente quer cortar um cabelo, a gente faz um curso e aprende. Por que a gente não pode voltar isso para as coisas espirituais? Se você quer ser um pregador, irmãos, comece a estudar a palavra. Se você quer se desenvolver nas coisas de Deus, começa a buscar, começa a ver a igreja não somente com um hobby, com um tempinho que você tem, mas aqui é o lugar que vai te dar destino, irmão. Senão não vai ter sentido a nossa vida. Você já parou para perceber que às vezes a gente tem animação para tanta coisa? Esses dias eu assisti um videozinho engraçado que colocaram na internet, muito engraçado aquele vídeo, falando assim: para ir no banco não pega coronavírus, para ir no supermercado não pega coronavírus, para ir, mas aonde aí, me lembra aí, que não pega, sei lá, um lugar que for pagar alguma coisa, trabalho não pega. Paloma, aperta o play para mim lá, por favor, do som. Para o trabalho não pega coronavírus. Para onde? Lotérica não pega coronavírus. Mas e para vir na igreja? Aí a menina fala assim: pega. Né? E para ir no culto? Não pega. Porque na verdade é essa luta mesmo, irmão. Eu sei que nós estamos em luta. O papel do pastor hoje é incentivar a você entender que é aqui que vai ser o nosso, nós viemos de Deus e é para lá que nós vamos voltar, irmãos, né? Eu te garanto que é para lá que nós vamos voltar. Por quê? Porque o homem, quando morre, ele vira pó. E de que matéria-prima Deus fez o homem? Do pó. O nosso espírito vai voltar para Ele. Mas a gente precisa entender que a oportunidade que nós temos é agora. Tomar um grande cuidado para a gente não viver a nossa vida inteira aqui na terra dando desculpas para Deus.
E eu aprendi uma coisa com um pastor que pastoreou aqui, os irmãos, alguns vão lembrar dele, pastor Samuel, que ele falava o seguinte: quem quer, dá um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa. E essa palavra me marcou, porque é assim mesmo, irmão. Você entende? Para as coisas espirituais, irmão, nós arrumamos várias desculpas. Não que isso seja, eu estou condenando você, eu estou usando a mim mesmo. Eu estou botando todo mundo no mesmo lugar. Para as coisas espirituais, irmãos, a gente tem que lutar demais para conseguir. Mas para as coisas mundanas, como que é fácil, como que flui. Você entende? Mas eu quero dizer para você, o Senhor, Ele pode mudar a sua vida hoje. Amém? Jesus usa a palavra talento em conotação com habilidades humanas. Lembra aquela parábola que Jesus deu 1 talento a um, deu 2 a outro e 5 a outro? Sabe o que significa isso? Que cada um tem uma capacidade. Eu não posso dar a mesma coisa para o Everson que eu dei para a irmã Vera, para minha mãe. Não posso, porque são pessoas diferentes. Um tem uma capacidade, o outro tem outra. Quanto ao talento, as pessoas recebem valores diferentes da mão de Deus. Cada um recebe de acordo com o que ela comporta, com o que ela aguenta. Recebem talentos para administração de bens. Bens é tudo aquilo que Deus entregou aos homens para desenvolvimento do seu trabalho na terra. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem feito com os talentos que o Senhor te deu? Porque a palavra do Senhor diz que para aquele que multiplicou, Ele deu mais. Para um outro que tinha menos um pouco, mas também dobrou o que tinha, Ele falou: servo bom e fiel. Mas teve um, irmãos, que recebeu um. Você olha para ele e fala assim: tadinho, né? Só recebeu um talentozinho, só, coitado. Ele olhou para aquilo e ele ficou com medo. Sabe o que ele fez? Ele fez um buraco no chão e enterrou. Irmãos, essa aqui é uma palavra muito séria, porque isso diz respeito a nós. Quantos de nós que estamos aqui hoje, que Deus deu um talento para cada um aqui, o que nós temos feito com o nosso talento? Muitos de nós temos enterrado. Como assim, pastor? Eu falo do cenário da igreja hoje. Hoje na igreja, irmão, nós temos, eu não estou falando só aqui da igreja não, estou falando de um modo geral. Eu converso com muitos pastores que têm a mesma realidade nossa aqui. Hoje, se você precisar de alguém com um talento que Deus botou para criança, tem dentro da igreja, mas as pessoas enterraram o talento. Pessoas para jovens, tem dentro da igreja, mas as pessoas enterraram o talento. São várias coisas na igreja que precisam de pessoas o quê? Com os seus dons, com as suas habilidades, mas elas estão o quê? Enterrando. E às vezes, irmãos, olha como isso é sério, às vezes enterram na igreja, mas no seu dia a dia flui naturalmente. Pessoas que têm facilidade de fazer amizade, pessoas que têm facilidade de se comunicar, pessoas que têm facilidade em desenvolver alguma coisa que faz no seu dia a dia, mas dentro da igreja não consegue. Eu já ouvi até pessoas dizendo assim comigo, assim: pastor, eu não sei o que acontece, mas dentro da igreja parece que vem um inferno sobre mim. Mas vem mesmo, porque o diabo não quer que você flua naquilo que Deus tem para você. Ele quer que você fique parado, ele quer que você fique aí, sem fazer nada. Mas o Senhor, Ele está chamando a nossa atenção nessa noite para quê? Para desenvolver aquilo que Ele colocou na nossa mão. Amém? Glória a Deus por isso. Um talento, ele pode ser transformado, irmão. Como assim? Sabia que tem gente com talento, mas que está no lugar errado? Vou citar um exemplo aqui muito conhecido. Fala um nome que na verdade é um estilo de música que eu nem curto muito, mas só para você entender.
Roberto Carlos, ele é um excelente cantor, não é? Ele tem um talento, mas o talento dele está glorificando o nome de Jesus? Só naquele hino Jesus Cristo. Quantos cantores que cantam muito bem, que estão aí fora talentosos, mas que o talento deles não estão na igreja para edificar o corpo de Cristo, irmão. Então, ou seja, se você tem um talento, você precisa entregar ele ao Senhor, você precisa ser transformado pelo poder do Espírito Santo, e o talento precisa ser consagrado a Deus. Por isso que a igreja hoje está sendo tão carente de mão de obra. Por quê? Porque na verdade nós estamos enterrando o nosso talento. O nosso talento está servindo apenas para nosso uso próprio, mas Deus quer trazer ele para onde? Para a igreja. Talvez você que está aqui na igreja está ouvindo isso, você que está em casa está ouvindo isso, você quem sabe está parado, não está fazendo nada para o reino. Eu quero te dizer, da mesma forma que o Senhor que entregou o talento, Ele veio prestar conta, um dia Ele vai prestar conta conosco também. E Ele pode chegar para mim e falar assim: Wagner, eu te dei o talento, não sei nem qual o talento que eu tenho, mas vou chutar um talento aqui. É difícil a gente ver um talento que a gente tem, né? Mas sei lá, eu te dei o talento de fazer amizade com as pessoas, e você enterrou. Você só fazia amizade para churrasco, para futebol, mas para a igreja você nunca usou o talento que eu te dei, e Deus vai me cobrar isso. Você entende? Que esse de melhor que você faz, foi Deus que botou aí dentro de você, e Ele quer que você invista isso dentro da casa dEle, é aqui dentro. E a gente vê um exemplo disso, de pessoas que têm talentos que são transformados. Quer ver? Olha que coisa interessante que eu vou falar aqui. Tem gente que lá no mundo secular é um gerente. O que um gerente faz? Ele gerencia, né? Mas quando ele aceita Jesus e vem para a igreja, ele usa esse dom, o dom dele é transformado, ele vira uma liderança dentro da igreja. Olha que coisa forte. No mundo ele gerencia, na igreja ele lidera. Como que um vendedor pode ter o seu talento transformado? Um vendedor, lá no mundo secular ele vende, e na igreja? Na igreja ele vai ter uma comunicação criativa, para conseguir lidar com os jovens. Você já viu que tem vendedor que é tão bom, que faz você comprar aquilo que você não quer, aquilo que você não precisa, aquilo que você não tem dinheiro? Quantos aqui já chegaram em casa com um negócio, a mulher falou assim: o que é isso? Ah, amor, o cara tinha uma lábia tão boa que eu comprei. Ele tem essa capacidade, sabe de quê? De fazer a gente pegar a visão dele. E quando a gente vê essas pessoas dentro da igreja, irmão, são pessoas que vão fazer o quê? É a mesma coisa assim, vamos supor, vou dar um exemplo, escola dominical. Quando você fala de escola dominical, a pessoa já fala assim, ó, domingo de manhã, acordar cedo, escutar aqui o pastor. Agora você imagina um vendedor falando da escola dominical. Gente, eu não sei como é que eu faço, porque eu não tenho esse dom, né? Mas ele vai fazer você ter vontade e desejo de vir para a escola dominical. Por quê? Porque ele tem um dom e um talento. Um cantor secular, o que ele é transformado, o que ele vira na igreja? Um músico consagrado a Deus, ele vai louvar e adorar. Agora um economista, pessoas que são contadores, pessoas que cuidam com dinheiro, o que ele vai ser dentro da igreja? Tesoureiro. Você está entendendo, irmão? Uma pessoa que fez faculdade de pedagogia, o que ele vai fazer aqui? É o ministério de ensino. Ou seja, o que você vive na sua vida secular já é o teu dom, e você pode aplicar isso aqui dentro da igreja. Deus vai nos cobrar, irmãos. Vai ou não vai? Há muitas pessoas com talento enterrado, precisando ser transformados.
Eu não sei como você tem estado nesses últimos dias. Eu não sei se você é uma pessoa que está feliz com a tua forma de trabalhar para Cristo. Uma coisa que a gente precisa tirar da nossa concepção urgente, isso tem que sair, é tirar a figura do pastor como a pessoa que você destina o teu serviço. Você concorda comigo? Você tem que entender que o pastor, ele é apenas mais um componente da engrenagem. Mas muitas pessoas que se decepcionaram com o pastor pararam de fazer tudo. Por quê? Porque estavam condicionando ao pastor o seu serviço. Não. Da mesma forma que você está fazendo para Deus, o pastor também faz para Deus. Então comece agora a dar o teu talento não para o pastor, mas dê o teu talento para Deus. Amém? O que você sabe fazer? Eu sei cozinhar. Ofereça teu talento para Deus. Fala assim: pastor, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, vamos fazer um almoço para abençoar a igreja? Né? O que você sabe fazer? Ah, pastor, eu não tenho muito dom para muita coisa não, mas se for para juntar a turma aí, eu sou bom nisso. Então junta. Entra no grupo da igreja, começa a motivar, começa a fazer. Mas irmãos, a gente não pode mais. Você que está em casa aí, eu que estou aqui dentro, nós não podemos continuar com o nosso dom enterrado, porque um dia o Senhor vai nos cobrar. E o que nós vamos dizer? Ah, eu não tive tempo. Ah, foi a pandemia, foi o coronavírus, Senhor. A gente não pode falar isso não, porque provavelmente Deus vai falar assim: mas eu que coloquei o vírus lá para ver se você se despertava. É hora de trabalhar, irmãos. É hora de alguma forma a gente colocar todo o nosso potencial em prol do reino de Deus. Amém? Eu quero que você fique com essa palavra nessa noite, que você vai para sua casa, sabe como? Pensando no que você tem feito para o reino. Porque a gente tem feito muito para nós, irmãos, para aquilo que a gente quer, para os nossos objetivos. Mas escute uma coisa: o principal é o reino de Deus. Amém? Buscai primeiro, vamos repetir aqui: buscai primeiro e as demais coisas. Esse versículo está sendo real na sua vida? Você que está em casa, esse versículo está sendo real na sua vida? Ou será que a gente está buscando primeiro eu, quando der uma folguinha, o reino? A última palavra para me finalizar: se você não buscar primeiro o reino, sabe o que vai acontecer? Tudo que você fizer não será permanente, será passageiro. Quem não busca primeiro o reino, constrói seus projetos em cima da areia. Vem a tempestade e derruba. Eu falo isso de casamento, eu falo isso de trabalho, eu falo isso de tudo que você possa imaginar. Tudo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos aqui nessa noite orar e pedir ao Senhor que essa mensagem possa ficar gravada aqui, na nossa mente, que você vai para casa pensando. Escute bem, irmão, não estou aqui querendo te apertar para você fazer alguma coisa na igreja não, porque eu vejo que quando isso acontece, irmão, quando o pastor fica tentando adivinhar o que o outro faz, isso não dá certo. O bom é quando nós nos oferecemos, quando nós chegamos e falamos assim: pastor, eu sei fazer isso, onde eu posso ser útil? Agora, olha que coisa interessante, quantas coisas a gente poderia criar aqui na igreja com esse dom que você tem, não é? Amém? Feche os seus olhos aí agora. Eu quero que nesse momento você fale assim: Senhor, desperta o dom que há em mim. Vamos orar nessa hora e pedir: Senhor, tenha misericórdia de nós. Não queremos enterrar o nosso dom,
Você que tem enterrado o seu dom, irmão, é hora de você pegar a pá, enxada, ir lá onde você enterrou e pegar de volta, amém? Pegue de volta. Nós temos uma facilidade às vezes de usar o WhatsApp, as redes sociais, e não usamos ela em prol do reino. Temos às vezes uma boa oratória e não usamos em prol do reino. Mas eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, toca nas nossas vidas, Senhor, que todas as pessoas que têm enterrado os seus dons, que têm enterrado, Senhor, as suas atividades, que estão paralisadas, que estão presas, agora nesse momento, por favor, levanta essas vidas, Senhor, nos levante, porque nós não queremos viver uma vida, Senhor, fazendo apenas para nós, mas nós queremos fazer para o Teu reino, Senhor, queremos fazer para o Senhor. E eu te peço nesse momento, Senhor, desperta as pessoas que estão nas suas casas, desperta as pessoas que estão aqui dentro da igreja, desperta o Teu povo, Senhor, desperta o Teu povo, Senhor, desperta a Tua igreja, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nesse momento tocar em cada pessoa agora. Por favor, nós clamamos ao Senhor e te pedimos, Senhor, toma cada vida nas Tuas mãos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, Senhor. E eu quero fazer um apelo, tanto aqui para a igreja, quanto também para os irmãos que estiverem em casa, para se você é uma pessoa, porque o primeiro dom, não chega a ser um dom, mas a primeira escolha que nós precisamos ter, é escolher servir a Cristo. Esse é o principal, porque Ele é a base de tudo. Não adianta você construir alguma coisa fora de Cristo, que é a base. E se houver alguém aqui na igreja ou em casa que quer entregar a vida para Jesus, quem sabe você está afastado, quem sabe você se desviou, você quem sabe nunca aceitou Jesus, eu quero abrir essa oportunidade agora, para ver se há alguém que quer entregar o coração para Cristo. Se tiver aqui na igreja, vem aqui na frente, nós vamos orar. E se tiver alguém aí pelo YouTube ou pelo Facebook, digita aí, eu quero, que nós vamos entrar em contato depois com você, vamos orar por você e você vai ter esse encontro com o Senhor, amém? Se tiver alguém aqui nessa noite, faça isso agora, deixe o Espírito Santo tocar no seu coração, e eu creio que grandes coisas vão acontecer, grandes coisas vão mudar na nossa vida, amém? Depois nós vamos estar entrando em contato lá para ver, depois minha esposa está online lá, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá? Eu queria também nesse momento aproveitar para chamar a tua atenção, a atenção dos irmãos que estão aqui na igreja e também para os que estão em casa, os membros. Quinta-feira nós vamos estar aqui na igreja, irmãos, até que mude o decreto, vai ter culto, quinta e domingo, normal, quinta às 7h30 e domingo às 7h. Eu quero desafiar todas as pessoas que, fora as que estiverem no risco, né, na área de risco, para vir à igreja, amém? Está todo mundo aqui com máscara, está o distanciamento, pode ficar tranquilo, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você e as atividades da igreja vai começar a voltar ao normal também, tá? A gente precisa disso. Então, em nome de Jesus, priorize. Uma outra coisa que eu quero dizer para você, a gente só prioriza na nossa vida aquilo que a gente acha que é importante. Se por algum motivo você não tem priorizado a igreja, é porque provavelmente ela não tem sido importante para você. Tudo que é deixado de lado na nossa vida é porque a gente não tem dado um grau de importância. Por isso eu quero te desafiar a priorizar a casa de Deus, amém? Quinta-feira, pastor, eu estou cansado, mas eu vou lá assim mesmo, porque eu quero ouvir uma palavra, eu preciso receber do Senhor, amém? Então, quinta-feira eu espero os irmãos, domingo eu também espero os irmãos, e eu e a pastora Aline estamos fazendo um trabalho de casais, tá, no Facebook, e eu queria muito que você que está passando por alguns problemas no casamento, passa lá para assistir, para aprender um pouquinho, que é bênção, tá? Se não for casado, passa lá também para aprender como é que vai ser daí para frente, tá bom? É isso então. Quero agradecer ao irmão Sérgio que esteve com a gente aqui. Volte sempre, tá, Sérgio? A casa aí está de portas abertas para você, amém? Também agradecer aos irmãos que vieram, agradecer aos irmãos que estão acompanhando aí com a gente online
e vamos agora dar a bênção para a gente terminar em nome do Senhor Jesus, amém? Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão do doce Espírito Santo seja com todos, e todos digam comigo, amém e amém. Que Deus abençoe cada um aí, tá? Sei que não dá para abraçar, para apertar a mão, mas não deixe de dar um tchauzinho, né? Na distância adequada e conversar um pouquinho, tá? Para que a gente seja aí abençoado. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Obrigado.